Das câmaras em Portugal governadas pelo Partido Comunista Português, são vocês mais quem? Nós somos várias câmaras governadas pelo... Não diremos pelo Partido Comunista Português em si, porque o Partido Comunista Português integra uma lista unitária com a CDU. Com a CDU é a CDU? É a CDU. A CDU que integra o Partido Ecologista dos Verdes, a Intervenção Democrática e mais alguns independentes. Eu de cor não me consigo lembrar de todas, mas sei que, por exemplo, Marinha Grande, Peniche, Setúbal, Palmela, Serpa, Montemor Novo, Vendas Novas, Vila Viçosa, Viana do Alentejo, Nisa... Grândola não. Grândola não, Grândola é PS neste momento, é do Partido Socialista. Nisa, Avis, Mora, enfim, tenho várias, há várias que eu não consigo recordar agora. Há duas dúzias de conselhos pelo menos governados pelo antigo Partido Comunista? Não, ainda não é Partido Comunista. Ele chama-se Partido Comunista? Há Partido Comunista Português, Partido Comunista, que integra uma coligação de partidos, denominada Coligação Democrática Unitária, CDU, que se candidata às eleições neste momento. Nos outros países da Europa, os partidos comunistas tiveram um bocado de vergonha, entre aspas, do que se passou na União Soviética, o que a história mostrou do que era o Partido Comunista Soviético, e mudaram de nome em França, nos outros países da Europa. O Partido Comunista Português não imagina deixar de ser Partido Comunista? É lógico que não. Assume o lado russo da nós base... temos que assumir a nossa história. Não, a vossa história tem alguma coisa a ver com a história do... A nossa história tem essencialmente a ver com uma interpretação do marxismo-leninismo muito própria. É lógico que a interpretação dada por Stalin, por Brezhnev e depois por Gorbachev enfim, e todos aqueles que lhe seguiram rumo ao capitalismo na União Soviética, levou a que houvesse muito comodismo em vez de comunismo. E nós não concordamos que isso aconteça em Portugal. Entendemos que o comunismo é essencialmente um trabalho de coletivo, trabalho em prol dos outros, e nós estamos cá para o realizar. Enquanto acreditarmos que é possível que a distribuição da riqueza seja feita por todos, para todos e não para alguns, entendemos que é importante defender o comunismo no mundo e em Portugal. Por que utilizar os símbolos do Partido Comunista Russo nas vossas lojas e nas vossas boutiques? Já nos Stalin, taças e tudo tem a ver com... Foi demonstrado que o Partido Comunista na Rússia foi uma desgraça, mais de 40 milhões de mortos e não sei quantos esfomeados. Por que utilizar essas imagens dessa imagem russa e não criar um comunismo, como vocês o dizem, mas sem se agarrar às raízes do que mostrou ser nada melhor que o capitalismo? Vamos lá ver. Nós, imagens de Stalin, se eu não estou em erro, não vejo grande... Eu agora estava-me a tentar recordar da última vez que vi uma imagem de Stalin dentro do Partido Comunista, mas não me consigo recordar. Temos as imagens de Marx, de Lenin, Grândola. As nossas imagens de Marx e de Lenin, que são realmente os nossos patronos da ideologia. O marxismo-leninismo teve como base uma interpretação do materialismo dialético de Marx feita por Lenin, mas nós próprios temos as nossas interpretações, as nossas teses do Congresso, tivemos até há pouco tempo em Congresso, levam a várias interpretações atualistas. Continuamos a defender que o capitalismo terá um fim. E continuamos a defender que a saída terá que ser o comunismo, terá que ser o socialismo rumo ao comunismo. Agora, haverá interpretações desse comunismo e haverá interpretações do socialismo. Sem dúvida nenhuma que teremos de ter cuidado com uma coisa, é que as interpretações terão que deixar de ser individualistas para passar a ser coletivistas. E a partir do momento que nós entendamos e que nós defendamos que o coletivo acima do individual, teremos a certeza absoluta que o comunismo poderá vencer. O coletivo acima do individual é a ditadura, quer dizer, quando o coletivo pensa por mim, eu já não penso, tenho que pensar mais ela e mais os outros. Não é bem assim, não? Com o devido respeito, é uma interpretação, no meu entender, errónea da predominância do coletivo sobre o individual. O que eu defendo da predominância do coletivo sobre o individual tem que passar pelo seguinte, em que nós prejudicamos um pouco
da nossa individualidade em prol do coletivo. E é o contrário do que acontece com o capitalismo. Primeiro estou eu, depois ainda estou eu e só depois vê o vizinho do lado se não conseguir passar por cima. Que é essa a grande diferença entre o comunismo e o capitalismo. Nós defendemos, acima de tudo, que o coletivo, que a sociedade deve ter uma vivência em comum. Devemos todos viver em sociedade de forma igual, igualitária, com os mesmos direitos, com a mesma capacidade de chegar e alcançar a mesma riqueza, e não com uma capacidade diminuída. E isso passa pelo que o Estado a criar elas próprias empresas e alimentá-las e a governá-las, ou espera que os privados venham para um domínio onde não vão ter rendimento nenhum? Vamos lá ver. Nós tivemos uma sociedade em Portugal, logo a seguir ao 25 de Abril, em que no Alentejo foi possível produzir. Tivemos uma sociedade em que no Alentejo, por exemplo, no concelho de Montemor, que hoje tem 18.840 habitantes, tivemos cerca de 34.000 habitantes. Não tínhamos desemprego em Montemor, nós tivemos emprego pleno. E tivemos cooperativas agrícolas, unidades cooperativas de produção, em que trabalhávamos em coletivo. Os colcozes. Pois, podemos nos inspirar. Mas de facto a terra era trabalhada. Nós tínhamos produção agrícola, nós tínhamos produção animal no Alentejo. Neste momento, nós temos mais de metade da terra que não é trabalhada no Alentejo. E quando é por alguns pequenos produtores ou por produtores espanhóis. E isso é inadmissível. Quando nós temos camadas de desemprego e temos neste momento pessoas que não conseguem trabalhar porque não têm capacidade para fazer, porque não têm sítio para ir trabalhar. E com o devido respeito, a entrega, a devolução das terras a pessoas que não as trabalharam e que em 86 viveram do subsídio da Comunidade Económica Europeia, com o devido respeito, não é organizar, é desorganizar o país e é não produzir riqueza, é enfiar com o dinheiro no bolso de muitos. E isto, com o devido respeito, havia uma pequena anedota no Alentejo que se dizia que neste momento as pessoas já não morriam de tromboses, não morriam de jipose, porque cada vez que recebiam um subsídio não se produziam, comprava-se um jeep. E este é que era o grande problema. É hoje ainda o grande problema. Quem passeia no Alentejo bem se apercebe que está tudo cercado e não é de produzir. Nada produzido. Neste momento, deita-se a semente à terra para não produzir, mas para ir buscar o subsídio. E é isto que nós não podemos admitir, é isto que nós não podemos aceitar no Alentejo. E por isso nós defendemos que a terra tem que ser entregue às pessoas que a queiram trabalhar, que a possam trabalhar. E se não fizermos assim, dificilmente conseguiremos vencer esta crise. E isto, com o devido respeito, é também um pouco de comunismo. E quando não pensarmos que enquanto o nosso país tem que ser valorizado desta forma, não podemos vender o nosso país, então nunca conseguiremos fazer do nosso país um grande país, como já foi outrora. Se quiseres falar, faz favor. O tempo é todo teu. Se quiseres perguntar algo mais. Só se for uma nota alentejana. Então ele é virgem, ele tem cara de virgem. Deve ter nascido no mês de agosto. Ele tem a cara de judeu. Alentejano. Estou a ver que vou começar a engordar um carneiro. Ele é peixe. Vamos cantar alentejanas em Morona. Tivemos então a conversa com o vice-presidente da Câmara Municipal de Montemor Novo. Olha só que favor. E ele chama-se? Ele tem um nome que é divulgado duas vezes. António Danado.